O Espírito Santo é uma pessoa linda que está aqui no nosso meio. Amém? Eu creio que você já tem sentido o Espírito Santo. Ele não só caminha, mas ele está também dentro de nós. Ele não só paireia sobre a igreja, mas ele está lá dentro do nosso coração. Você e o Espírito Santo é um só. Está escrito assim na palavra de Deus. Então nós vamos aprender agora o ministério do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo exerce o seu ministério, meus irmãos? Vamos abrir a palavra no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. O seu versículo 16 e o 17. O assunto da Epístola aos Romanos, está aqui no versículo 16 e versículo 17. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Escute, nós estamos trazendo um tema aqui, ó, o ministério do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai manifestar lá fora, através da sua vida? E aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo nos passando essa grande revelação. Você quer ser instrumento na mão do Senhor? Claro. Deus não te chamou somente, não que não seja importante, mas não te chamou somente para você ocupar os bancos da igreja. É importante, mas não é só isso. Tem muitas coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá da fé. O apóstolo Paulo, ele viveu essa intimidade com Deus. E o Espírito Santo pode exercer o seu ministério. Já falei que o Espírito Santo é uma coisa, ele é uma pessoa. Ele é um obreiro por excelência, ele é o dono de tudo. E através dessa intimidade que o apóstolo Paulo teve com o Senhor, o Espírito Santo usou na sua época de uma forma tremenda. Pela intimidade que ele teve com o Senhor, com o Espírito Santo, ele não se envergonhou do Evangelho. Ele recebeu o Evangelho. Ele não teve vergonha de alçar a bandeira do Evangelho. Infelizmente, nos dias de hoje, muitos têm tido vergonha de levantar a bandeira do Evangelho, de abrir a boca e confessar o Evangelho. Não estou dizendo para ninguém aqui,
aleluia. Isso não é somente para o primeiro século. Essa palavra ela tem uma necessidade, e eu digo, muita necessidade nos dias de hoje. Para nós nos desprender do nosso ego, dessa vida horizontal e nos firmar na vida vertical. É somente através de uma intimidade com Deus. Quanto mais perto dele, mais explode essa fé, que é poder de Deus na nossa vida. Você quer conhecer esse Deus maravilhoso? Não se intimida com ele, agarra ele, abraça ele, busca ele, se envolva com ele, adora ele, ora um pouco mais, aleluia. Os teus olhos estarão sendo abertos cada vez mais para você conhecer que este Deus que está contigo é poderoso. O conceito do escritor de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está assim escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esse é o conceito do escritor de Hebreus com respeito à fé. Temos que aproximar de Deus não de uma forma religiosa, não, mecânica, como falando com o encosto do banco ou da cadeira. Mas quando nós nos aproximar dele, temos que crer que ele está presente. É difícil isso? Através das emoções mas pela fé não. Nesta igreja, uma ocasião, nós fazemos aqui uma série de orações todas as manhãs, das 7 às 9 horas. Nós já lembra, né, mãe? Tem mais gente no meu tempo, né? E nós estávamos sempre orando aqui em favor de salvação, e o tema era esse: ajunta, Senhor, una os teus filhos que estão dispersos. E nesse particular de oração, teve uma ocasião que eu até olhei para trás. Parecia tão palpável, parecia tão material, porque primeiro o homem material, depois espiritual, que eu olhei para trás, mas eu não pude ver, irmão Xavier. Mas foi algo assim tão forte, o poder de Deus nesse cantinho. Tudo era assim, né? Houve uma reforma aqui. Eu estava aqui nesse cantinho aqui. E a presença de Deus foi tão grande que a mim me faltou as palavras em português. Eu saí da terra. Por esses dias estávamos lá na sede orando, todos os sábados a gente vai na sede. O Espírito Santo se manifestou tão glorioso, e olha que não estava com tanta gente como agora. Porque quando se fala de oração, pouca gente vem. Quando se fala de um churrasco, eles chamam quando ele vem. Mas não sabe o que perde, né? O poder de Deus é melhor que churrasco, é melhor que pão, que feijoada, que ensopado. O poder de Deus é melhor. E Deus, o Senhor se manifestou de uma forma extraordinária, que eu senti para a glória dele, o meu espírito se despregar do corpo. Parece que o Senhor me deu essa graça de eu dar uma viajada com ele, navegar na mão do Senhor. Ah, que bom, irmão, quando a gente vê esse corpo de novo. Oh, glória, pelo poder da fé isso acontece. Ah, irmão, mas olha quando a gente volta, né? A gente volta esse corpo, quanta dor. Os problemas fluem novamente, as lutas fluem. Mas de repente o Senhor, Ele nos dá essa oportunidade, só um bocadinho,